Os assaltantes abriram a porta do cofre do banco e descobriram que havia montanhas de ouro acumuladas lá dentro. No entanto, esses ouros estavam todos registrados pelo banco, e assim que fossem roubados, seriam imediatamente descobertos. Por isso, esses ouros não eram o verdadeiro alvo dos assaltantes. O gerente do banco explicou que essa antiga sala de armazenamento praticamente não era usada, mas os assaltantes não acreditaram. Eles forçaram o gerente do banco a abrir a porta de ferro do depósito. Nesse momento, um dos homens, impaciente, correu para dentro e rapidamente puxou uma lona. Debaixo dela, havia várias caixas de madeira empilhadas. Nem mesmo o gerente sabia o que estava dentro delas. Logo, o homem investigou cuidadosamente e descobriu que eram exatamente o que estavam procurando. Essas caixas continham ouro deixado desde a Segunda Guerra Mundial, e o banco não tinha nenhum registro sobre ele. Isso significava que se os assaltantes roubassem esse ouro, não seriam rastreados. Nesse momento, o FBI já havia cercado o banco completamente, mas, com muitos reféns dentro, eles não ousavam agir precipitadamente. Os astutos assaltantes confiscaram os celulares dos reféns e os forçaram a vestir roupas iguais e máscaras idênticas, tornando impossível para o FBI distinguir quem era refém e quem era assaltante. Para facilitar o transporte do ouro, os assaltantes começaram a derreter o ouro com equipamentos específicos e a remodelá-lo para enganar qualquer investigação. Paralelamente, outra equipe estava perfurando as paredes, tentando abrir uma rota subterrânea para a fuga. Para ganhar mais tempo para seus companheiros, Aline intencionalmente começou a negociar com o FBI e enrolá-los. O agente Nick do FBI decidiu testar os assaltantes. Quando todos os atiradores de elite estavam posicionados, Nick colocou uma garrafa de água na frente da porta principal do banco. Para sua surpresa, a porta realmente se abriu e um assaltante apareceu, escoltando lentamente um refém. Os atiradores de elite no telhado já estavam mirando no assaltante, mas para garantir a segurança do refém, o comandante imediatamente ordenou que não atirassem. Nick, frustrado, teve que assistir enquanto o assaltante levava a garrafa de água embora. Apesar de o plano não ter dado em nada, ele decidiu que Jim deveria tentar negociar novamente com Aline. Aline pediu 2 viaturas blindadas, exigindo que fossem entregues em 6 horas. Caso contrário, matariam os reféns. Ela propositalmente confundiu o FBI, fazendo com que eles não conseguissem adivinhar suas reais intenções. Para manter os assaltantes sob controle, o FBI rapidamente providenciou os 2 veículos. Aline, satisfeita, concordou em deixar Jim entrar para verificar os reféns. No entanto, um imprevisto aconteceu. Um dos assaltantes tentou esconder ouro para si. Quando Aline percebeu isso, ela imediatamente desligou o telefone e foi averiguar. Aline confrontou o homem, exigindo explicações. Ele afirmou que o homem havia tentado roubar o ouro, mas ela insistiu que ele era essencial. Aline, no entanto, manteve a calma, declarando que havia seguido o plano como combinado e que o ouro seria dele, desde que seguisse suas instruções à risca. No entanto, o homem deu um sorriso sinistro, o que deixou Aline desconfiada. Foi nesse momento que ela começou a formular um plano audacioso. Para entender melhor a situação dos reféns, Jean entrou no banco sozinha, sem saber que estava usando uma microcâmera para registrar secretamente todos os movimentos dos assaltantes. Ela chegou ao local onde os reféns estavam sendo mantidos e começou a fazer perguntas, mas a câmera foi rapidamente descoberta pelos assaltantes. Ao ver isso, Nick ficou furioso. Jean foi forçada a vestir as mesmas roupas dos assaltantes. Quando ninguém estava por perto, Aline se revelou calmamente, aproximou-se de Jean e sussurrou seu plano no ouvido dela. Os assaltantes já haviam concluído a escavação do túnel, porém, inesperadamente, aquele homem cruel apunhalou um dos homens. Ao ouvir o tiro, Aline correu imediatamente para o local. O ato dele já havia ultrapassado os limites de Aline. Ela começou a preparar o próximo passo. Posicionou-se em vários pontos do banco e na entrada do túnel. Após finalizar os preparativos, Aline se aproximou do homem cruel e disse: "Se você quer mais ouro, venha comigo." A ganância dele o levou a acreditar nela, e ele rapidamente a seguiu. Aline então o trancou no depósito. Quando ele tentou sacar sua arma, descobriu que Aline já a havia tomado. Preso, ele implorou para que ela o libertasse. Na verdade, Aline planejou tudo isso porque Daniel, um mafioso, havia sequestrado o irmão de Aline e a forçado a planejar e participar do roubo. Ele ameaçou que se ela não conseguisse o ouro, ela nunca veria seu irmão novamente. Sabendo disso, Aline não apenas encarcerou o homem cruel, como também se preparou para lidar com Daniel. Ela ativou os explosivos estrategicamente posicionados, fazendo as paredes desmoronarem e inundando o banco com água. O homem, preso no depósito, ficou à mercê do destino. Enquanto isso, os reféns e outros assaltantes aproveitaram a confusão para escapar pela entrada principal. Para evitar que qualquer criminoso escapasse, o FBI deteve todas as pessoas dentro do banco. Entretanto, após uma verificação cuidadosa, uma pausa rapidinha para falar sobre PUBG Mobile, o melhor Battle Royale em que 100 jogadores competem entre si. Derrote seus inimigos e seja o último sobrevivente. Clique no link abaixo e comece uma partida agora. Eles não encontraram nem ouro nem armadilhas no banco. Todos os presentes estavam mascarados, tornando impossível identificar os assaltantes. Sem provas suficientes, o comandante foi forçado a liberar todos. No dia seguinte, Aline e sua equipe, disfarçados de faxineiros, entraram no banco para limpar os destroços. Aproveitaram a oportunidade para levar embora todas as grades de cobre. Na realidade, os assaltantes haviam derretido o ouro e moldado as grades para disfarçá-lo. Com a explosão, as grades misturaram-se a escombros e passaram despercebidas. Assim, debaixo do nariz do FBI, os assaltantes conseguiram transportar 2 toneladas de ouro. Seguindo o plano de Aline, Jean, a agente do FBI, ainda desconfiada, foi até uma rua onde encontrou uma van. Ela digitou um código no painel que a Aline enviou e conseguiu abrir a porta, revelando o ouro roubado empilhado dentro. Jean mal podia acreditar em seus olhos. Antes que pudesse reagir, 2 vans se aproximaram rapidamente. Era Daniel, que havia chegado no horário combinado para buscar o ouro. Porém, ele caiu direto na armadilha de Aline. Aline sabia que não poderia derrubar Daniel e sua poderosa organização sozinha, então escolheu colaborar com o FBI. Para isso, ela precisou agir de forma convincente, explodindo o banco e roubando
procurando o ouro. No final, uma grande equipe do FBI apareceu e Daniel foi capturado por Jim.